Beleza. Boa tarde, galera. Bem-vindos aí à aula 4 do nosso curso. Hoje a gente vai ter a aula finalmente sobre HTMX, né? A gente está vendo o curso inteiro, que o curso é sobre Django e HTMX, e a gente não viu HTMX ainda. Bom, depois de 3 aulas aí de Django, vamos ver HTMX finalmente. E aí a gente vai falar sobre também princípios de interface do usuário e de UI. E juntar um pouco de tudo que a gente viu no curso até agora, então HTML, CSS, JavaScript, Django, mas a ideia geral de back-end ali, banco de dados. E a gente vai tentar montar alguns padrões legais de interface do usuário para entender mais ou menos como que um aplicativo moderno funciona. Beleza. Então tá aí mais ou menos o que a gente vai ver. A primeira coisa ali é a diferença entre o que é um MPA e o que é um SPA no contexto de web dev. E bom, até agora, o que a gente estava vendo em questão de o que é um aplicativo web era a ideia de um MPA, um Multi-Page Application, uma aplicação de múltiplas páginas. A ideia é mais ou menos essa aqui. A gente tem uma página que você entra ali, tipo uma página inicial, uma P1, você clica algum link e vai para P2, você clica um outro link e vai para P3, ou de volta para P1, e aí todo o conteúdo vai sendo recarregado inteiro, né? Então você clica uma coisa e aí toda a página recarrega e você está em outro conteúdo ali, você está em outra página. Vários sites funcionam assim, tipo a Wikipédia funciona assim, a maioria dos sites da internet na verdade funciona assim, mas um outro modo de se construir site é o modo de SPA. O modo de SPA ele se refere a Single Page Application, e é quando a gente constrói uma aplicação web juntando a funcionalidade de várias páginas em uma só. Então, na realidade, o que acontece é que a gente tem uma comunicação com uma nuvem aqui, um back-end, pode ser qualquer back-end aí, e um cliente que ele baixa um app. Então, o app ele nada mais é que uma página, na verdade, só que ela é uma página um pouco mais esperta, que ela consegue trocar partes do conteúdo dela por outras partes que vêm da nuvem. Então a gente trabalha com uma ideia de atualização mais dinâmica do conteúdo que o usuário vê. Alguém consegue citar um site que funciona assim? Uma página só, você clica e aí ele muda uma parte da página, e aí muda outra parte. Tipo, ele não recarrega a página inteira e te leva para um outro negócio de uma vez. O Twitter, assim, o Instagram, assim. Você tem, por exemplo, o Instagram, você entra uma vez, ele aparece aquele carregamento, né? Tanto no aplicativo quanto mobile, quanto no web. Só um segundinho. E aí ele fica com aquela barrinha embaixo de navegação, né? E aí você consegue clicar em cada uma delas, aquela barra ela nunca sai de vista. Na prática, o que acontece é que você nunca sai daquela página e o conteúdo de cima ele é recarregado dinamicamente com base no que você interage. Sua dúvida? Isso que você está falando é do Single Page. Isso, é o Single Page Application, uma aplicação de uma única página. É essa ideia aqui. A gente tem uma comunicação entre um aplicativo, que no caso de web é uma página web, e o back-end que vai atualizar o conteúdo dinamicamente. Legal. Então, como que a gente constrói isso, né? A ideia é que, para que isso seja possível, para que essa atualização seja possível, a gente tem que usar JavaScript. A gente já viu isso antes. A gente tinha visto na segunda aula essa propriedade aqui, né? Winner HTML. Vocês devem lembrar? A gente aprendeu um jeito de atualizar o HTML da nossa página dinamicamente usando JavaScript. A ideia é basicamente essa. Para a gente criar um Single Page Application, a gente vai usar isso. E a ideia é que a gente vai usar também um conceito chamado AJAX, que significa Asynchronous JavaScript e XML. Basicamente, é usar JavaScript para pedir conteúdo do back-end e aí atualizar esse conteúdo que retorna ou XML ou um JSON. E aqui, a gente tem dois exemplos que a gente não vai trabalhar diretamente, mas é só para vocês terem uma ideia de como que você consegue atualizar o conteúdo dinamicamente usando JavaScript puro, né? Sem usar algum framework, uma biblioteca mais complexa. Aqui, por exemplo, a gente tem um botão, ele pega um resultado, quando você clica no botão ali, pergunta aqui para um server endpoint, aí ele vai pegar um conteúdo aqui, por exemplo, um texto, e ele vai atualizar o HTML da página com base na resposta do servidor. Nesse caso, ele recebeu um conteúdo de HTML, né? Mas ele também poderia receber um JSON. Vocês devem lembrar que o JSON é aquele formato ali de objeto, né, do JavaScript.
E aí, quando ele recebe um JSON, ele pode fazer um inner HTML dessa forma que ele acessa os atributos do objeto e vai populando ali certas partes da página para ir atualizando dinamicamente. Então, a ideia é basicamente essa. A gente não vai implementar assim, porque a gente vai usar HTMX. Legal. Então, usando HTMX, a gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui. A gente tem paginação, scroll infinito, busca, carregamento e animações. Então, a gente vai trabalhar com todos esses exemplos para ver como que a gente pode criar um aplicativo bonitinho, que interaja mais com o usuário, seja mais reativo, mais interativo. Mas primeiro vamos ver como que o HTMX funciona, né? Então vamos criar um exemplo bem pequenininho de o que seria uma single page application e aí depois a gente vai passar para esses outros exemplos. Legal. Aqui eu tenho um projeto Django, ele já está configurado bonitinho aqui, eu levei os meus 5 minutos para fazer aquela configuração inicial. Eu vou rodar ele com o Run Server, só para a gente poder entender mais ou menos a estrutura aqui, né? Aqui a gente tem um projeto chamado Projeto, um aplicativo chamado CCF e nesse endereço base, né, que é o index, a gente está retornando essa página aqui, o index.html que tem um oi. Então, o que a gente quer fazer é incrementar um pouco esse HTML e ver como que a gente pode interagir com o back-end usando o HTMX para poder atualizar o conteúdo dinamicamente, né? Legal. Vamos ver. A gente primeiro tem que instalar o HTMX. A gente pode vir aqui, digitar no Google, ele vai dar um exemplo de como que a gente faz. Geralmente, quando a gente trabalha com web, a gente pode instalar bibliotecas usando o Node, que é um ambiente que a gente não vai ver aqui, ou a gente pode instalar usando uma CDN, que é basicamente você coloca um atributo ali de script no seu head do HTML e ele vai baixar um conteúdo que você vai conseguir utilizar ali. Então, no caso do HTMX é simples, a gente pega essa uma linha e coloca ele no nosso head, ele já vai ter o HTMX disponível para funcionar com a gente. Beleza, deixa eu passar isso aqui um pouquinho para o lado. Tá bom. Agora que a gente consegue usar o HTMX, a gente tem aqui um exemplo de como que ele funciona, mas eu vou fazer um exemplo escrito aqui só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. A ideia é que o HTMX ele funciona incrementando o HTML a partir de alguns atributos adicionais. A ideia aqui é que a gente vai poder incrementar a funcionalidade padrão do HTML usando alguns atributos adicionais que a biblioteca implementa para a gente. Então, por exemplo, a gente tinha visto que para você fazer um request para o servidor, se eu não me engano na última aula o Ryan fez um exemplo com isso, a gente desenha toda aquela estrutura com formulário, inputs, define ali um action, um method, e aí ele faz um pedido pro servidor, né? Isso é um pouco complicado de fazer, assim, não é difícil, né? Mas é que tem outras formas de a gente fazer isso, como a gente viu com a Ajax também. E a gente, com o HTMX, tem uma opção muito simples de fazer isso usando atributos do HTML. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um request, a gente pode fazer um hxGet para fazer um request get, a gente pode fazer um hxPost para fazer um request post, um put ou um delete. É simples assim. Vocês lembram a diferença de um get para um post? A gente chegou a comentar isso? Chegou? Mais ou menos? Tá. Bom, basicamente o request get ele faz a leitura de um recurso no servidor. A ideia é que ele é idempotente, se eu não me engano essa palavra. Você pode fazer ele várias vezes, ele não deveria alterar o estado do servidor. O post ele vai criar um recurso lá, né? Então, por exemplo, ler os dados de um usuário seria um get, colocar um usuário no servidor seria um post. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, um get, e aí ele vai fazer um request para, por exemplo, usuário, para o endpoint usuário, certo? Então, eu estou ali no meu domínio / usuário e ele vai pedir os dados de um usuário, por exemplo. E aí eu tenho um trigger. O trigger ele indica quando que esse request vai ser feito. No caso de um botão eu posso fazer com clique. Então quando eu clicar ele vai fazer esse request get para o endpoint usuário. Eu posso definir um alvo com target. Então, por exemplo, eu posso ter aqui próprio body. Eu posso querer, quando eu clicar, atualizar o corpo da página. E aí eu tenho uma técnica para troca de conteúdo no target que é o swap. Então, a gente tem vários valores aqui válidos para esse atributo. Um deles é o alter HTML. O alter HTML quer dizer que a gente vai receber conteúdo e vai trocar tirando as tags do body. E aí a gente pode ter um texto aqui, tipo um clique aqui.
Só para ficar mais claro o que a gente está fazendo, eu vou desenhar. Ó, a gente está fazendo um request dessa página, então a gente tem uma página aqui, o index, certo? Aqui. E aí a gente está perguntando para o servidor o que tem no barra usuário. Então a gente tem aqui uma nuvenzinha, eu estou perguntando o que tem no barra usuário. Ele vai me retornar algum conteúdo, por exemplo, uma lista de usuários. E a ideia aqui é que com o HTMX a gente geralmente vai querer retornar o próprio HTML, o que encaixa bem com a ideia de desenvolvimento que a gente estava vendo com o Django, né, de usar templates e tudo mais. A gente geralmente não retorna JSON, retorna HTML mesmo. Então, a gente recebeu o index, né, quando a gente acessou a página inicial, e aí quando a gente clicar no botão, ele vai fazer o request, porque ele vai ativar aquele trigger. E aí ele vai perguntar para o servidor, o que tem no barra usuário? O servidor vai retornar, por exemplo, uma lista de usuários. Ele vai retornar, por exemplo, o app com vários LIs dentro, né? Com tipo, nome do usuário 1, então, sei lá, 1, nome do usuário 2, nome do usuário 3 e assim por diante. Aí ele vai fechar esse web. Dá para entender isso aqui? Eu vou clicar, ele vai perguntar o que tem no barra usuário, o servidor vai retornar algo, por exemplo, uma lista ali com HTML. E aí o swap, ele está dizendo o quê? Eu quero pegar esse resultado que o servidor me retornou e eu quero colocar ele no lugar do body. Então tudo que está no body eu vou trocar e o body vai virar isso aqui. Beleza? E aí desculpa, isso é o target, né? O target é o body. O swap, ele determina como que eu vou trocar. Então eu poderia colocar, por exemplo, isso dentro do body. Nesse caso eu usaria um inner HTML. Se eu quero trocar o body por isso, eu uso um outer HTML. Ele vai tirar o body e colocar isso. Eu posso colocar, por exemplo, um insert before end, e aí ele vai colocar no final do body também. Eu posso fazer isso. Como é que é? Vocês entendiam essa última parte? Assim, tá. Imagina a nossa DOM aqui, né? A gente tem... Por enquanto a gente só tem o body, né? A gente tem o body e tem o button. Então a gente tem aqui o body e a gente tem o botão. Certo? E aí tá chegando, é como se tivesse chegando um nó novo para entrar na nossa DOM. Tá chegando um web, que foi a resposta do barra usuário. O target está falando, você vai colocar esse web aqui. Ele vai entrar no lugar do body. É que a gente... Com o swap, a gente determina outras coisas. Então, por exemplo, o outer HTML quer dizer que ele entra no lugar do body. O inner HTML quer dizer que ele substituiria tudo que está aqui pelo web. Então, ele entraria no lugar do button, por exemplo. Tá, então nesse caso ele está substituindo o body todo. O body todo, né? E não só para dentro do body. Não só para dentro. Se a gente colocasse, por exemplo, inner HTML, só para ilustrar aqui, inner HTML é um outro valor válido para esse atributo, aí o nó entraria aqui. Beleza? E aí a gente não teria mais o button, a gente teria o web. E também não podia pagar as coisas, mas deu para entender isso? Legal. Então, essa é a ideia principal. Assim, a gente consegue construir um SPA usando alguns atributos HTML de forma super simples. A gente vai receber conteúdo dinamicamente em formato HTML de servidor e aí a gente vai fazer essas trocas na página para o usuário ter acesso ao que ele quer de forma dinâmica. Beleza? Então vamos fazer um exemplinho real agora. Vamos ver. A gente pode imaginar que a gente tem aqui um mini sitezinho, vou chamar de meu site. Só virar o microfone aqui. Aí a gente tem sei lá, tem script, style, tem tudo ali que está na head. Eu não vou me esforçar muito para estilizar o exemplo. Na verdade, não vou me esforçar muito para estilizar nenhum exemplo aqui. Aí a gente imagina uma estruturazinha de página aqui. Eu tenho um header gigantão que ele vai dizer que esse é o meu site. E aí eu tenho vamos ver. Eu tenho uma divisão. E aí eu tenho, por exemplo, a página 1 do meu site. E aí eu tenho o conteúdo da página 1. Vamos ver aqui. Beleza, a gente recarregou e está funcionando bonitinho. Então a gente tem essa página linda aqui, que
A gente está preparando para estruturar como SPA. A gente tem ali o meu site, é uma parte que não deveria mudar, né? Mas tudo que está para baixo da linha aqui dessa tag HR, a gente vai querer atualizar como se fossem outras páginas, beleza? E como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode criar, por exemplo, uma seção de navegação. Para isso a gente pode usar a tag nav. Deixa eu colocar ela antes do HR. Essa tag ela não faz nada demais, tá? É só para ficar mais fácil de entender a estrutura aqui. Ela indica uma seção de navegação. Se eu não me engano, isso tem impacto em algumas funções de acessibilidade também, que às vezes pode ser importante. E aí dentro dessa seção de navegação vou ter um botão que vai usar ali os requests HTMX. Então ele vai fazer, por exemplo, um get para página 2. E aí ele vai ter que ter um target. E aí, bom, eu tenho que dizer, agora a gente tem que fazer um exercício de imaginação aqui, né? Que toda essa parte ali da página 1 e do conteúdo da página 1 tem que ser algo que eu possa trocar, né? Que seja fácil de trocar. A ideia é que eu vou encapsular isso em uma outra divisão do HTML. Eu quero que isso seja um nó separado na nossa DOM para que a gente consiga trocar isso de forma mais fácil. Então vou encapsular isso com uma tag main, que é uma tag comumente usada para fazer esse tipo de coisa. Então agora a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. Esquece o button por enquanto. Tá, faz sentido isso aqui para vocês? A página não era para ter mudado nada. A gente só está reestruturando para poder tornar a troca de conteúdo mais fácil. Certo? Então a gente criou ali uma divisão entre o que é o conteúdo principal e o que é o corpo da página, o corpo do nosso aplicativo web. Então a gente tem todo o corpo que não vai ser atualizado quando a gente trocar de uma página para outra. O que vai ser atualizado vai ser só a main. Beleza? Então, quando a gente pedir, através desse botão, quando a gente pedir para o servidor retornar a página 2, a gente vai querer trocar qual alvo, né? Qual que vai ser o nosso target? Vai ser a main. Faz sentido? E aqui, a gente pode usar seletores CSS dentro desse target. Então a gente consegue usar aqueles seletores e tudo mais, consegue usar a classe, ID. Aqui eu estou usando só a tag porque só tem uma delas, então ele vai achar a tag main. Legal. E aí dentro do botão eu vou colocar, por exemplo, página 2, eu quero pedir a página 2. E aí agora o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter um endpoint página 2 que vai me retornar a página 2, porque por enquanto eu não tenho. Então a gente tem que vir aqui no Views e criar um outro endpoint. Para explicar um pouquinho melhor aqui, talvez vocês estejam estranhando esse @require http methods, né? Isso aqui é algo que a gente não tinha usado antes, mas é só um padrão um pouco útil que é usado em algumas linguagens de back-end para a gente poder saber quais métodos um endpoint aceita. Então o index ele só pode aceitar um get, por quê? Qual que é a lógica? Eu não consigo usar o index para subir nenhum conteúdo, né? Eu só vou ler a página. Então ele só aceita um get, que é um método de leitura. Beleza? Quando a gente fala em HTTP ali, o get é o padrão usado só para leitura de uma página. Então ele só aceita o get, essa é a ideia. Se eu fizer um post ali, ele vai me retornar algum erro. É só isso que ele faz. Aí a gente pode declarar então outro endpoint desse. Vou copiar todo o código aqui, ele vai receber um get também. Eu vou chamar aqui de página 2, por exemplo. Ele vai receber um request e aí ele vai carregar um página2.html. E eu tenho que registrar ele aqui nos URLs, né? Então eu vou ter um path página 2 que vai bater com o que eu estou usando no hxget, né? Ele vai pedir o conteúdo no página 2 e aí ele vai ter o views.página 2 e name é igual a página 2 também. Inclusive com name, né? Agora a gente pode usar aquele URL for para acessar o conteúdo aqui. Vocês lembram se era assim mesmo que fazia? Posso estar um pouquinho enferrujado nisso. Vamos ver. Could not get URL for. Alguém lembra como que faz? Foi mal, gente. Às vezes eu confundo os frameworks de back-end de Python, hein? Beleza. Então agora a gente tem a estrutura bonitinha ali. Eu não estou usando mais um texto
solto, né, para localizar o meu recurso, eu só pergunto pro Python onde que está o página 2, né, que é baseado ali no name que eu dei. Beleza, então eu vou fazer o request para página 2, ele vai me responder algum conteúdo e aí eu vou trocar o que eu recebi na main. Então a gente vai ter que declarar esse página2.html, né? Eu posso colocar ele aqui. E aí eu posso replicar aquela mesma estrutura que a gente tinha, então, por exemplo, um H2, se eu não me engano era um H2, né? Um H2 e um P. Posso até copiar e colar aqui. Como se a gente estivesse atualizando todo o conteúdo da página. Né? Página 2, conteúdo da página 2. E agora, vamos ver se funciona. Legal. Galera, temos o Instagram. A ideia é basicamente essa, e a gente conseguiu fazer isso de forma bem simplesinha, assim, a gente nem escreveu nenhum JavaScript. Essa é a ideia do HTMX, a gente tornar todo esse processo mais fácil, não ter que usar JavaScript para fazer a atualização dinâmica de conteúdo. Beleza esse exemplo aqui? Alguma dúvida nisso? Nenhum? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre isso. Tá, tem mais uma coisinha que é interessante. A gente, vamos criar um jeito para a gente voltar para a página 1, né? Porque, como está agora, a gente entra na página 1, mas só consegue ir para a página 2, né? Então vamos fazer um endpoint, vamos imaginar que a gente tem primeiro, né, esse endpoint página 1, e aí a gente vai trocar o conteúdo na main. Aí vamos para o urls.py, a gente vai ter que declarar esse página 1, e aí a gente imagina que tem um views.página 1, e agora a gente cria o views.página 1, né? Cria essa função aqui. E aí ela vai renderizar o página 1.html. Beleza, vamos declarar ele aqui, página 1.html. A gente tem, a mesma coisa que estava lá no index, né? Mas agora a gente tem ela de forma genérica. Legal, vamos ver se está funcionando. A gente consegue pedir a página 2, a gente consegue pedir a página 1. Legal? Se a gente inspecionar, uma parte interessante aqui, eu acho que até agora a gente não tinha visto isso no curso, tem uma aba legal da gente olhar que é a aba de Network, para a gente ver todos os requests que estão sendo feitos na página. Então, inicialmente, a gente está entrando e está... Deixa eu dar um zoom aqui. A gente está pedindo o CCF barra, né, que é o endereço base do nosso aplicativo, e aí ele retorna um index para a gente. A gente consegue clicar aqui e ver a resposta, inclusive. A resposta é a própria página, enfim, não faz muita diferença isso. Deixa eu clicar aqui, legal. A resposta é o index, né, que a gente tinha declarado. Você tem tudo aqui. A gente consegue ver, inclusive, como que o URL for funciona, né? Quer dizer, só o URL, desculpa. Como que ele funciona? Ele trocou aquela tag pelo endereço localizado com o prefixo do aplicativo, né? E aí a gente tem todo o resto da página, inclusive a página 1. Quando a gente pede a página 2, por exemplo, ele retorna só esse conteúdo. E ele está entrando na DOM ali onde era main. Mesma coisa, se eu clico na página 1, ele retorna a página 1. Legal? A gente consegue ficar observando esses requests aqui. Então uma coisa que a gente pode pensar é que quando a gente entra na página, a gente pode fazer algum outro request automaticamente. Então, por exemplo, para a gente não ter que repetir a declaração da página 1 em dois documentos, tanto no index quanto no página 1, a gente pode pedir a página 1 assim que eu entro no nosso aplicativo, assim que eu entro no index. Com o Django, a gente conseguiria fazer algo parecido, né? A gente consegue declarar um block e importar aquele block da página 1 para estar ali dentro. Mas com o HTMX a gente pode fazer isso de outra forma também. A gente pode fazer isso do lado do cliente, né? E como que a gente, faria esse request get? A gente pode declarar uma div, por exemplo, que ela vai pedir o página 1. Então hxget, hxget igual URL, página 1. E aí eu tenho que declarar um outro tipo de trigger, que eu quero que ele seja pedido automaticamente. Aqui eu uso load. Então assim que esse item for carregado, assim que essa parte da DOM for carregada, ele vai fazer esse request. E aí eu vou querer trocar a resposta na main, né? Que vai ser o nosso target. É isso.
Vocês viram aqui que eu não declarei um HTSwap, né? Eu não falei como que ele vai ser trocado, se vai ser inner HTML ou outer HTML. O padrão é inner HTML, então ele está entrando dentro da main. Então agora vamos ver se isso aqui funciona. Vamos recarregar. E aí vocês veem que ele recarrega, o meu site não muda, né? Pouco tempo depois ele atualiza a página 1. Se a gente abre a aba de Network, a gente vai conseguir ver que ele está fazendo 2 requests. Ele entra no CCApp e automaticamente, quando aquela div é carregada, ele faz o request para a página 1 e atualiza o conteúdo dinamicamente. Então assim a gente conseguiria fazer, por exemplo, se a gente não conseguisse declarar o block aqui, estivesse trabalhando com outro framework, ou se a gente quisesse fazer um pedido para outro servidor, o que impediria a gente de usar o block, logicamente, porque não seria o mesmo back-end, a gente conseguiria pedir esse conteúdo usando HTMX assim que a página é carregada. E para o usuário isso dá igual. Ele não consegue, quer dizer, ele consegue entrar aqui e ver, né? Mas para ele a experiência é basicamente a mesma. A página carrega e partes da página vêm de origens diferentes. Legal isso. Bacana. Então, beleza. Isso é o HTMX, essa é a ideia principal. Vamos ver agora como que a gente pode criar um exemplo de paginação. Alguém já ouviu falar em paginação de banco de dados? Não? Bom, vocês já devem ter, vocês com certeza já viram isso em muitos lugares, é um padrão de UI interessante que a gente pode aplicar. Quando você, por exemplo, pesquisa um vídeo no YouTube ou alguma coisa no Google, ele não retorna todos os resultados para você, né? Quando você pesquisa no Google, ele fala lá, ele ostenta que achou 1 trilhão de resultados, mas ele só te mostra 10. E por que ele só te mostra 10, né? Porque provavelmente seu computador travaria se ele recebesse aquele 1 trilhão de resultados. Como que ele organiza isso? Dependendo do banco de dados, você tem ali código SQL diferente que pode fazer isso, né? Tem um limit offset que é usado para fazer paginação. A gente não vai ver isso, mas o próprio Django tem uma implementação de como ele faz, né? Basicamente a ideia é que a gente tem uma consulta do banco de dados e a gente vai consumindo partes dela incrementalmente. A gente chama isso de páginas, né? Por isso essa ideia de paginação. Então, como que a gente pode fazer isso com o Django para criar esse padrãozinho ali de interface? Bom, deixa eu dar uma olhada. A gente vai ter que, vamos reimaginar o nosso aplicativo aqui. O index não vai mudar, mas agora a gente vai precisar ter um banco de dados e paginar, por exemplo, os usuários, né? Os usuários são fáceis porque eles já são criados automaticamente pelo Django, então vamos rodar um pouquinho de código para que a gente consiga manipular eles, né? A gente tem que fazer um python manage.pymigrate, como a gente tinha visto na última aula. A gente pode fazer um manage.py create super user para acessar o painel de admin também. Vou deixar branco, senha vai ser senha. Muito comum, tá bom? E agora eu tenho um banco de dados que está funcionando. A gente tem aqui um db.sqlite 3. E a gente tem o painel de admin também. Então a gente consegue, vamos rodar o servidor de novo, né? Python manage.py run server. A gente consegue acessar aqui /admin em vez de /ccapp. Entrar com o Kaique e senha. Por favor, não vaze a minha senha de verdade. Legal. Deixa eu tirar um pouco do zoom. A gente consegue agora criar usuários, né? Então vamos criar alguns usuários a mais, além de eu mesmo, para a gente conseguir ver como que a gente conseguiria paginar eles. Vamos aqui em Add User, User 1. Bom, aqui são de autenticação, aqui, vamos só desativar e adicionar outro. User 2. Aí galera, isso aqui é a parte mais criativa da aula. Eu conseguiria fazer isso pelo shell também, mas eu honestamente não lembro como que faria pelo shell. User 6, User 7... Só até o 50? 9 tá bom, aí já são 10 usuários. Legal. Criamos todos esses usuários, vamos voltar agora lá para a nossa página. Imaginar que a gente vai fazer algum pedido que queira ver os usuários, né? Então, primeiro, vamos só imaginar como que a gente faria isso. A gente teria que
deixa eu só duplicar esse endpoint, né? A gente teria um endpoint que recebe um get. Deixa eu fechar ele aqui. E aí seria alguma coisa como users, né? Ou usuários. Colocar usuários mesmo. E aí ele vai renderizar algum usuários.html. Mas ele tem que ter um contexto dos usuários, né? Como que a gente pega esses caras? A gente tem que importar o modelo deles. Então, from django.core.contrib confundi. contrib.off.models. Isso, import user. Então a gente importa o modelo do usuário. E agora a gente pode fazer a consulta para pegar os usuários que a gente tem, né? Eu vou fazer aqui um usuários é igual user.objects.all. E a gente vai, além de pegar todos eles, a gente vai ordenar por ID. Vocês não têm que lembrar exatamente como que isso funciona, né? Mas saibam que a gente tem um banco de dados, aí a gente importou o modelo de usuário no banco de dados, a gente fez uma query para pegar todos eles com all, e aí essa query ela retorna um objeto query set que a gente consegue ordenar pelo ID. Beleza. Então a gente já tem todos os usuários, eu posso passar eles como contexto, né? A gente declara aqui um dicionáriozinho. Eu vou ter usuários mapeando para minha lista de usuários. Legal. E aí agora vamos fazer um usuários.html. E aí ele vai fazer, por exemplo, um for usuário em usuários. Opa. Vamos ter isso dentro de uma lista, né? Acho que é bom. %for. E a gente cria um list item com... deixa eu só ver a sintaxe disso que eu não tenho certeza. A gente consegue colocar um usuário aqui. Ele já pega o username, se eu não me engano. Tá bom. Vamos ver se o exemplo funciona mais ou menos. Vamos criar um botão para a gente pedir esse recurso, não? Então agora a gente vai pedir usuários. Lembrei que eu não criei o HTML, o URL disso, é importante. Vamos adicionar ele no urls.py. A gente vai ter um endpoint usuários que vai chamar a função views.usuários. E o nome usuários também. Aí aqui, né, eu vou ter que... Tá, URL usuários. Ok, meu botão está aqui, cliquei, tenho todos os usuários. Legal. Como que a gente pode paginar eles agora para não ter que retornar todos de uma vez só? Isso aqui já é legal o suficiente. eu acho que a gente não tinha visto isso antes, né? Mas talvez não seja legal a gente retornar todos ao mesmo tempo, faz sentido. Então a gente tem que descobrir um jeito aqui de paginar. Tem um módulo específico do Django que facilita isso para a gente, interagindo ali com os query sets e com as consultas que a gente faz para o nosso banco de dados. Ele vem do django.core.paginator e aí ele tem a classe Paginator. E aí é um pouco estranho como a gente usa essa classe, mas foca mais na ideia geral do que a gente está fazendo e da interface do usuário, e não tanto aqui na implementação específica de como a gente faz isso com o Django, né? A gente tem os usuários aqui, e agora a gente vai pegar esse resultado e passar eles por uma instância do Paginator. E eu quero que o Paginator seja criado com os usuários e com o tamanho de página 2, que é esse segundo parâmetro que eu passo para ele. E aí eu vou pegar uma página. Tá, por enquanto eu não vou pegar uma página. Deixa eu ver se eu faço as coisas em ordem ou não. Tá. Ó, eu vou pegar uma página do request. A gente já vai entender isso. Com um padrão single. É isso, né? E aí, página... Opa, Paginator, página usuários é igual Paginator.page, página. Ok. Vamos ver. Tá. Ok. Eu vou implementar o exemplo inteiro e aí depois eu vou passar explicando, porque eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo apresentando para vocês em ordem, tá? Então tem que ter uma última página que vai retornar, tem que ter uma página também.
A última página. Aqui. Beleza. Tá. A gente consegue chamar. A gente fez o request agora, ele está puxando 2 usuários. Por quê? Vou passar explicando aqui linha por linha o que a gente está fazendo. A gente está pegando aquele mesmo query set ordenado que a gente tinha antes, mas agora a gente está criando um objeto paginator que vai paginar esses usuários em páginas de 2. Eu estou pegando a página do request que eu fiz. Se eu não acho o atributo página dentro do meu request, quer dizer, se eu não perguntei para o servidor, se eu não passei para ele qual era a página que eu queria, ele vai pegar a página padrão 1. E aí eu vou acessar dentro do objeto paginator a página específica, nesse caso está sendo a 1, porque eu não passei nenhum. E aí depois ele usa essa sintaxe aqui do hasNext para dizer se eu estou na última página ou não. E aí eu consigo... Aqui eu estou acessando só a primeira página, mas para acessar a segunda página, como que a gente poderia fazer? Antes de implementar no HTMX, a gente pode imaginar que a gente está acessando esse endereço aqui, né? E aí a gente tem que dizer qual é a página que a gente quer. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa sintaxe. Tá, beleza. Vocês estão... Tá bem difícil de ler ali em cima, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Deixa eu colar aqui. É isso que eu escrevi. Esse é o recurso que eu estou acessando, só para ficar claro. Eu estou entrando no CCF, que é o endereço do meu aplicativo, acessando o recurso usuários, que é o endpoint que eu declarei aqui embaixo, e aí eu estou passando o atributo página. E é esse atributo que ele está pegando aqui, né? Esse parâmetro da query, que a gente chama, na verdade. E aí, como agora ele achou que eu passei o 2, ele não está pegando 1, eu estou pegando a segunda página. Então eu posso ir incrementando aqui, por exemplo, 3, 4, 5, e aí ele vai me passar todas as páginas até o final. Beleza? Uhum. Aqui você tinha logo na primeira página, você ainda tinha todo o resto do... Exatamente. Agora ele apagou tudo e só vai vocês? É porque eu estou fazendo... eu estou simulando o que a gente vai querer fazer a partir da primeira página. Se eu pergunto para o servidor exatamente isso aqui, ele me retorna esse conteúdo. Então o que eu tenho que fazer para poder passar de uma página para outra? Eu tenho que ter o endereço base, mas eu também tenho que passar aqui o parâmetro página. Então a gente vai implementar isso. Vamos implementar isso no próprio usuários para ficar um pouco mais fácil. Então quando a gente pede a página de usuários, a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferente, que ela vai ter alguns botões para a gente poder navegar as páginas. Então, imagina que a gente tem a lista aqui, eu vou colocar isso, vamos fazer um negócio um pouquinho diferente, a gente vai ter uma div, e aí, em vez de ser uma lista com vários itens, a gente vai ter vários headers, né? Com vários H3, posso fazer isso. E aí eu vou ter que ter 2 botões, um para uma página anterior e um para uma página posterior. Aí eu posso ter aqui um parágrafo, ele vai ter vai falar página... Essa é a página que eu tô, então ele mostra os resultados e fala a página que eu tô. E aí desculpa. E aí depois eu coloco os botões. Então vou ter um botão aqui e um botão embaixo. O hxget ele vai ter que ser para qual endereço? Vamos ver se vocês estão pegando a ideia. Para onde que eu vou perguntar para o servidor onde estão os meus usuários, né? Isso daí seria o botão para a página anterior? Então o cache seria uma página... Isso. Ó, eu vou ajudar um pouquinho. Eu vou pedir o URL aos usuários. E aí aqui eu vou ter a interrogação. Eu estou completando aquele endereço que a gente estava escrevendo, né? E eu vou ter página igual... O que eu vou fazer agora? Lembra que eu estou passando... No contexto eu estou passando a página que eu estou já. E eu consigo usar isso dentro do próprio template. Então eu consigo fazer algo assim, ó. Página mais 1 seria ou página menos 1, na verdade, né? Em Django a gente faz assim. Add menos 1, um pouco estranho. E aqui
Eu não tenho certeza se ele vai funcionar desse jeito, se a gente tem que escrever o endereço base. Eu vou tentar assim, vamos ver o que ele faz. Tá. Deixa eu ver... Ok, eu vou ter que pedir ele aqui. O target vai ser a main. E aí eu vou ter que ter... Bom, eu vou ter que ter uma condição para não conseguir chamar a página 0, né? Eu começo da 1, que é a ordem ali, é o padrão do paginator. Então eu tenho que ter aqui uma condição de desativar esse botão caso eu esteja na primeira página. E aí com o Django a gente faz assim, né? % if página é igual a 1. Opa. Posso colocar aqui um disabled. E aí end if. Se eu não me engano é assim. Beleza. E aqui é o botão de página anterior. Para a página seguinte, é basicamente a mesma coisa. Eu vou copiar e colar aqui. Mas a gente vai pedir a próxima página, então a página que está no meu contexto eu vou adicionar 1, o target vai ser o mesmo. E aqui, eu estou preocupado com essa outra variável que eu passei para o contexto, né, que é a última página. Então se for a última página, eu não vou deixar ele pedir. Então if última página, disabled. E aí ele não vai deixar eu clicar no botão. Aqui vai ser o próximo. Ok. Então, quando eu clicar nos usuários, ele vai me passar essa página aqui. Ele vai ter a lista de usuários, paginada já. E aí eu vou ter o número da página que eu tô, com um parágrafo, e embaixo eu vou ter o botão anterior e o botão para a próxima página. Vamos ver. E não funcionou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele deu um erro 500. Vamos ver aqui. Ele não está achando o próprio... Ah, tá, cara. Caceta. Ele não está achando no index, né? Nem essa página que está com erro. É aqui. Porque agora ele tem que saber qual que é a página. Então vou passar a página 1. Vamos voltar aqui. Galera, leia um erro. Agora que eu estou clicando, agora ele está dando outro erro. Beleza. Eu acho que é porque está assim... aspas aqui. Vamos! Beleza, galera. Foi um pouco mais difícil do que era pra ser, mas temos o exemplo completo. Demorou só uns 20 minutinhos. Ok. Vamos só apreciar primeiro o quão bom isso aqui tá funcionando, certo? A gente vai da página 1 pra página 5, eu vou recarregar, certo? A gente tem página 1, página 2, falei na ordem errada, mas é isso. A gente clica no usuários, ele pega toda aquela estrutura pra gente e agora ele tá atualizando a partir do request que está sendo feito dentro do próprio HTMLzinho ali da div dos usuários, né? Que seria como uma página contida nela mesma. Aí a gente clica no próximo, ele pede a segunda página, a terceira página, a quarta página, a quinta página e ele desativa o botão e eu não consigo mais pedir. E se eu volto, mesma coisa, ele desativa porque ele sabe que é a primeira página. Ótimo! Tem um erro aqui, crítico, eu não sei se alguém pegou. Mas tem algo que a gente está fazendo só no cliente que a gente deveria estar fazendo no back-end também. Eu não vou implementar, mas alguém imagina uma forma de quebrar isso aqui? Por exemplo, se eu fizesse aqui como a gente estava fazendo antes. Você consegue pensou num jeito aí de quebrar essa parada? A ponta de 7. É isso. Ele não tá batendo com o padrão que a gente tem, né? Se a gente digita... calma aí, ele não tá batendo com nenhum, na verdade. É porque é barra, né? Barra 4. Aqui ele bate. Vamos 7. Aí ele deu erro, beleza. Eba, deu erro. É porque a gente não tá tratando pro caso de ele tá fora de índice, né? Aí a gente tá tentando acessar um índice inexistente ali, porque não tem 7 no paginator, porque ele não tem 7 páginas, tem página suficiente para isso. A gente deveria ali ter alguma forma de tratar isso e tal, para ele não dar esse erro. Além de impedir só desativando o botãozinho do cara, deveria ter um jeito no back-end de impedir isso também. Bom, a gente pode até mudar o tamanho da página aqui, né, só para mostrar como essa solução é boa e versátil. Deixa eu voltar aqui.
Agora ele está com 4 usuários por página, e você vê que a última página ele mostra da mesma forma, tudo automaticamente, bonitinho, bem legal. E aí se eu altero no admin, ele vai alterar o banco de dados, vai fazer o processo da mesma forma. Bacana isso aqui? Então, vimos paginação. Parece que não vai dar para passar por tudo, mas o resto a gente vai usar basicamente o mesmo exemplo para fazer os requests de uma forma um pouquinho diferente. Então antes da gente dar a pausa aqui de passar a presença, eu vou só implementar o scroll infinito, que é algo bem legalzinho e que não muda quase nada, na verdade, na nossa solução aqui. Vamos ver. Porque com o scroll infinito, pensa que a gente está fazendo uma paginação também, né? A gente está pegando uma página, colocando ela em uma ordem ali, por exemplo, vertical, e aí quando você está chegando no fim dessa página, ele pede a próxima página e coloca embaixo. Então o que a gente faz é uma paginação, só que em vez de você clicar no botão, ele faz essa paginação automaticamente, baseado na sua posição dentro do viewport, que é o espaço ali do documento HTML dentro do seu browser, né? Então como que a gente consegue fazer esses requests, em vez de apertar o botão, como que a gente consegue deixar eles feitos de forma automática? Bom, vamos ter que mudar um pouquinho aqui da estrutura do usuários.html, mas não é tão complicado. Na verdade é bem facinho e a única coisa que a gente tem que mudar é esse documento. Eu vou reescrever ele do começo para a gente poder entender aqui. A gente tem uma última página, a gente vai ter que fazer um check, Não, antes vamos pensar de um jeito mais algorítmico. O que a gente quer que ele retorne como padrão? A primeira vez que a gente clica lá no botão de usuários, a gente quer que ele retorne a primeira página, certo? E aí depois a gente vai querer descer a página e aí pedir a próxima página. E assim por diante. E quando a gente chegar na última página, o que a gente vai querer fazer? Bom, tem essa opção, mas e se a gente for o Mark Zuckerberg e querer enganar ele para fazer mais dinheiro para continuar scrollando? A gente pode voltar para a primeira, vai que ele pode já ter passado tanto que ele já até esqueceu que está em loop e aí ele vê de novo. Talvez os usuários de Reels já tenham passado por isso, a cada 5 minutos você vê o mesmo vídeo de novo e isso acontece. Tá, então vamos estruturar dessa forma, né? A gente vai fazer um if e um else ali antes da gente colocar o for do próprio usuário. A gente vai ter que ter uma div, vamos imaginar essa div primeiro. Estou tentando apresentar isso de forma intuitiva, mas acaba sendo meio complicado porque eu já tenho a solução pronta e eu acabo esquecendo de como que eu codei ela, né? A gente tem aqui vamos escrever ele de novo, a gente vai pedir o URL usuários, a gente vai passar a página e aí a gente vai ter que pedir a próxima página. Página igual a página add 1, por exemplo. Assim. Então aqui é um request que ele pede, deixa eu fechar isso aqui, é um request que ele pede a próxima página. Ele vai ter um target, né? Como a gente já tinha visto. Dessa vez, o target, vamos ver, o que eu faço aqui. O target vai ser a main, mas a gente vai ter que mudar o swap, certo? Em vez de trocar toda a main, a gente vai usar um hswap com um valor diferente, que é o before end, aquele que eu tinha comentado para vocês antes. O que ele vai fazer, se a gente imaginar ali o desenho que a gente tinha da DOM? Ele vai colocar o nó que está chegando, o resultado da resposta do servidor, ele vai colocar como o último filho da main. Então a main vai ter vários nós, ele vai colocar como o último nó. Então eu vou pedir essa página nova, a próxima página, e vou colocar ela no final da main. E aí, como que eu ativo isso? Qual que vai ser o nosso trigger, né? Ele não vai ser um click, como a gente tinha usado antes, ele vai ser um intersect. O que o intersect faz? Assim que ele cruza o seu viewport, assim que ele entra em vista na sua tela, ele vai ativar o request. Então, quando você vê essa div, que não necessariamente tem que ter conteúdo nenhum, não vou nem colocar texto aqui dentro, quando ela cruzar à vista do usuário, ela vai fazer esse pedido de conteúdo e vai colocar no final da main. Beleza? Então a gente tem essa estrutura aqui e a gente vai ter que ter uma também para pedir a página 1, né? Que é quando a gente vai chegar no final. Então eu tenho aqui esses dois casos, digamos assim. Eu tenho o caso de pedir a próxima página e o caso de pedir a página 1. Então, agora a gente pode organizar o if de uma forma um pouco mais intuitiva. Qual que é a condição para eu pedir a próxima página? Vocês conseguem imaginar? A gente tem a variável última página, né, para controlar isso.
quando que eu vou querer pedir a próxima página? E quando que eu não vou querer pedir a próxima página para pedir a primeira página? Não entendi. Exatamente. Então, se última página, tipo, if not última página é o que a gente faria em Python. Com o template ele é um pouco diferente, a gente não tem o not, mas a lógica é a mesma. A gente faz if última página. Opa, última página. Not, is not true. Aí a gente vai fazer isso aqui. Else, a gente vai fazer isso aqui. Meu Deus. E aqui a gente tem que ter o end if, né? Beleza. Faz sentido isso aqui? Mas aí a gente tem que ter alguma forma de... Percebe que tem uma certa recursão nisso, né? A gente está dentro do usuários.html, o que a gente está pedindo é o próprio usuários.html, basicamente. A gente está perguntando o que tem nos usuários e é isso, é o próprio documento. A gente tem que ter o conteúdo aqui em alguma parte, né? A gente vai colocar ele no final. E aí a gente vai fazer um loop for usuário em usuários, que está dentro do nosso contexto, essa lista de usuários. Vou fazer o end for, inclusive. Eu vou colocar um conteúdo um pouquinho maior para a gente ter a experiência de deslizar a tela. Então não vou colocar só um H3, eu vou colocar uma div com H3 dentro, e esse H3 vai ter ali o usuário que vai ser o nome dele, né? E eu vou estilizar isso aqui um pouquinho, inline mesmo. Vou colocar uma cor de fundo, background color green, por exemplo, width, vou colocar 300 pixels e height 300 pixels. E eu acho que tá bom já. Legal. Então, opa. Esse exemplo foi mais rápido, a gente conseguiu fazer em 9 minutos. O que a gente fez? Espero que funcione, né? O que a gente fez? A gente vai clicar naquele botão no index e vai pedir esse documento. E aí, a primeira vez que a gente pede na primeira página. Então a gente vai cair no primeiro caso. A última página não vai ser true, a gente vai pedir a próxima página. Então, a resposta, ela vai ser uma div, certo? Essa div grandona, com essa div dentro, que vai pedir a próxima página, e embaixo vai ter uma lista com todos os usuários, né, da página atual. Beleza? Então vou ter a div que vai pedir a página 2 e os usuários da página 1. Esse vai ser o primeiro retorno. Qual que vai ser o segundo retorno? Que vai ser causado pela div de cima. Ele vai pedir a página 2, ele vai carregar esse documento de novo. E aí ele vai ter uma div que vai pedir a página 3 e aqui ele vai estar mostrando os usuários da página 2. Beleza? É isso? Dá para entender mais ou menos? A primeira vez que eu entro, de novo, ele vai pedir a variável página ela é igual a 1 e a variável última página ela é falsa. Então ele vai entrar no primeiro caso e vai pedir página mais 1, que vai ser página 2. Então ele vai guardar essa div de página 2 e aqui esse loopzinho, né, com todos os usuários da página 1. Porque eu estou na página 1 atualmente, né? É o valor da variável. Beleza. E aí eu já paginei para a página 1, a minha lista de usuários vai ter, deixa eu mudar uma coisa aqui, ela vai ter 2 usuários, opa, eu vou ter 2 usuários aqui da página 1, os 2 primeiros usuários, e aí ele vai pedir os 2 próximos usuários, e aí na próxima iteração a página vai ser igual a 2, então ali ele vai ter a div pedindo os conteúdos da página 3 e aqui os 2 usuários da página 2. Beleza? E assim por diante. Quando eu chegar na página 5, aí ele vai cair aqui no caso de pedir a página 1 e eu volto para o loop. E aí eu já sei que, bom, eu já sei que ele funciona. Não vou provar isso, mas eu sei que ele funciona. Agora a gente vai ver se ele realmente funciona e se a minha certeza faz sentido. Cliquei. Ok. Eu tenho o Kaique e o Zerum, que são os 2 primeiros usuários. E onde que está a minha div que pediu os 2 próximos usuários? Não entendi. Ainda não recebeu o trigger? Então, eu estou perguntando onde ela está, justamente para a gente saber se o trigger foi ativado ou não. O que vocês acham? Então, vamos ver. A div está em cima dos usuários, né? Então, antes dos 2 primeiros usuários, eu tenho a div pedindo página 2. Então, ela está invisível porque não tem conteúdo, mas eu posso colocar aqui, ó. Oi, eu sou a página. Vamos recarregar. Legal? Ela tá ali.
Então eu já cruzei e ela pediu a página 2. E por que a gente faz isso? Porque se eu colocasse ela no final, eu veria a página acabando e depois o conteúdo entrando, né? Então ia ficar meio travado. Eu faço ela cruzar primeiro em cima para colocar o conteúdo embaixo e aí fica mais suave. E eu tiro o texto para você não poder ver. Ele está pedindo a página 2, mas ele está mostrando a página 1. Exatamente. Quando eu peço a página 1, ele vai me dar os usuários da página 1, mas ele já vai carregar naquela div os usuários da página 2 embaixo. Ah, tá. E aí assim que der o trigger... Exatamente. Assim que der o trigger, ele vai colocar um novo nó, que são os usuários da página 2, embaixo desse que é da página 1. E ele vai sempre colocando esse novo nó na DOM embaixo da main. Beleza, isso? Vamos ver. Legal, e aí voltou. Então é isso. E ele parece que realmente não acaba, eu não consigo ver ele parando de carregar, né? Vamos voltar aqui. Olha aqui essa barrinha. Você vê que a tela está bem pequena, né? A barrinha estava grande, agora ela vai só diminuindo. A gente consegue ver isso de uma forma um pouquinho melhor, de novo acessando aqui no Inspect a página de Network, né? Eu consigo ver todos os requests que estão sendo feitos. Então aqui, eu entrei no CCEP, ele pediu a página 1 ali com aquele trigger do load, e agora ele pediu a página 1, ele pediu só o 1 ali que está escrito, né? Com o trigger do intersect. E ele já pediu a 2, inclusive. Quer dizer, a 2 ele pediu com o trigger do intersect e a 1 ele pediu porque eu cliquei nos usuários, né? E aí ele vai atualizando. Eu não sei vocês, mas eu acho isso aqui bem legal. Beleza. Vamos dar uma pausa agora. E aí voltando a gente vai falar de busca, carregamento e animações. Eu acho que vai dar tempo de passar ali por tudo. A última parte de CRUD REST ela é um pouquinho mais teórica, não tem problema se a gente não passar. Ok. Então voltando, a gente vai implementar aqui alguns outros padrões interessantes de UI, a gente vai fazer busca, carregamento e animações. Talvez a gente não pegue a parte de CRUD REST por conta do tempo, mas ela é uma parte um pouquinho mais teórica que a gente pode passar para vocês verem depois. Tem um slide, tem um artigozinho de blog também para ler que é bem legal. Essa busca aqui, eu vou entrar na Wikipedia para poder ilustrar o que eu quero dizer com busca, né? Vamos ver. Tá. Vocês devem lembrar de quando as coisas na internet elas funcionavam de uma forma um pouquinho diferente, ou alguns de vocês devem lembrar, de que quando você entrava na Wikipedia, por exemplo, ou em muitos sites e você começava a digitar, por exemplo, Brasil, ele não aparecia Brasil aqui embaixo, né? Você tinha que digitar Brasil e você dava Enter e ele não te redirecionava, ele não fazia isso. Ele ia abrir uma página de busca que você vê que ele evita muito, inclusive, usar esse padrão. Não estou nem conseguindo mostrar para vocês, mas a ideia é que, assim, da mesma forma que você tem aqui no Google, né? Você digita... Não entendi. Ele listava. Assim. Exatamente. Aqui no Google, por exemplo, eu digito Brasil e aí ele lista os resultados, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já está indicando para mim um primeiro resultado recomendado direto na barra de busca aqui. Brasil, Country and South America. Legal. Isso economiza o tempo do usuário, é um padrão que, sempre que você pode implementar é bom você implementar, mas como que a gente pode fazer isso, né? Como que em vez de criar uma página que a gente mostra os resultados, como a gente está fazendo aqui, mostrando os resultados paginados, como que a gente, dado um parâmetro de busca, já mostra os resultados direto na busca, né? Como que a gente faz isso e atualiza de forma dinâmica? Sem o usuário da Enter, mais especificamente. Bom, com HTMX a gente consegue fazer isso de forma muito simples, em JavaScript. Essa é a ideia de todos os padrões que a gente está vendo aqui, na verdade, né? A gente vai usar só um pouquinho de JavaScript para um deles. E aí vamos imaginar então que a gente vai mudar aqui esse usuários.html. Então, em vez de ter uma única div, a gente pode imaginar aqui que a gente vai devolver um input e uma div. E aí esse input, ele vai ser um type text que vai servir para a gente buscar por usuários. E aí a gente faz, vamos ver, ele vai ter um name busca, por exemplo. Lembra que a gente tem que dar um name para os nossos inputs, né? Eu vou colocar um style de margin só para a gente deixar ele um pouquinho mais espaçado daquela linha horizontal aqui, né?
E aí a gente vai fazer um request de novo, a gente vai fazer um get para usuários. A gente está usando basicamente a mesma estrutura que a gente usou ali no back-end em todos os outros exemplos. Qual que vai ser o trigger aqui? Isso que é interessante. Quando a gente faz a busca normalmente, o trigger é dar o enter, né? Ou é clicar ali em algum lugar que vai realizar a busca pra gente. Com HTMX a gente pode declarar um trigger muito mais interessante para a gente mandar o request, que é um input changed. Então toda vez que eu mudar o valor do input, ele vai realizar a busca de novo. E aí ele vai perguntar. Então, por exemplo, se eu começo a digitar, eu digito A, ele vai fazer a busca para os usuários com o parâmetro A. E ele vai perguntar, tem algum usuário que começa com A? Ou que o nome contém A? E aí eu digito por N, e aí ele vai fazer agora a busca com AN. E aí ele já vai indicar, sei lá, tem uma Ana, entendeu? Ele vai preenchendo os resultados dinamicamente conforme eu vou digitando. Legal. Então ele vai fazer essa busca, mas a gente tem que escolher aqui qual que vai ser o nosso alvo, né? Nesse caso não vai ser a main, a gente vai querer atualizar essa div aqui embaixo, um padrão um pouquinho melhor. Em vez de atualizar todo... Como a gente estava fazendo antes de atualizar a main, se a gente fizesse isso agora, a gente ia reescrever o input, né? E aí ia tirar o que o cara está escrevendo. Então, em vez do target ser a main, como a gente estava fazendo antes, a gente vai fazer com que ele seja a div aqui embaixo. Para deixar isso de uma forma um pouco mais específica, eu vou dar um id para ela, eu vou chamar ela de div usuários, e eu vou fazer essa referência a ela aqui em cima, que a gente não tinha usado ainda, mas, enfim, como eu tinha falado, a gente usa seletores CSS aqui no target, a gente pode usar. Então, usar o id aqui funciona. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é que a gente vai selecionar uma parte da resposta e essa parte vai ser só a div usuários. Por que a gente faz isso, né? Imagina que todo o processo de busca ele já está funcionando. A gente vai, quando a gente clica no botão a primeira vez, a gente vai receber o input e a div. A div vai estar vazia porque não vai ter resultado de busca, ou ela vai ter algum resultado padrão. E o input não vai ter nada escrito. Quando eu começar a escrever, ele vai pedir todo esse conteúdo de novo, tanto o input quanto a div. Então, ele ia, além de perguntar, por exemplo, eu digito AN, além de me indicar todas as pessoas que começam com AN, ele ia me devolver o próprio input de volta. Então, ele ia ter o input embaixo e aí o AN, entendeu? Faz algum sentido isso, não? Tipo, quando eu clico a primeira vez para pedir os usuários, quando eu clico ali no botão, eu estou fazendo o request de fora dessa parada. E aí eu vou receber tanto o input quanto a div. Quando eu faço o request a partir do input, ele vai devolver de novo o input e a div. E aí eu vou ter mais de um input na tela, vou ter mais de um campo para digitar o nome. E eu não quero isso. Eu quero selecionar só os usuários. É a única parte que eu quero atualizar. Eu quero que o meu alvo seja div. E eu quero que o conteúdo que entre nele seja a própria div também. Então eu quero só atualizar ela, sem atualizar o input. Certo? Um outro jeito de fazer isso seria criar templates diferentes. Então primeiro eu peço o input, depois eu peço os usuários, aí eu deixo eles em arquivos separados. Assim é um pouco mais fácil, eu consigo selecionar uma parte da resposta que vai ser a parte que eu quero só atualizar. Eu não quero atualizar o input, eu quero atualizar só a div. Então eu seleciono só ela. E aí aqui a gente vai ter, de novo, no contexto a gente vai ter os usuários, né? Então eu vou fazer um loopzinho aqui, for usuário em usuários. E aí eu vou mostrar com H3 de novo. A gente vai ter cada usuário aqui. E aí embaixo a gente vai ter um end for, né? Alguém consegue pensar em algo estranho que possa acontecer aqui com essa estrutura quando a gente fizer a busca? Imagina que eu digito A, né? Aí ele vai carregar esse arquivo de novo com todos os usuários que tem A no nome. E aí ele vai ter essa lista. Aí eu digito N, aí ele vai mostrar todos os usuários que tem AN. Aí eu digito X, e aí ninguém tem ANX. E aí ele não vai mostrar nada. Mas aí pode parecer que está carregando, pode ficar um pouco confuso. É melhor eu colocar aqui, eu não sei se eu não lembro agora se a gente já tinha mostrado para vocês, mas a gente tem a tag empty, né, nos templates do Django. E aí eu posso colocar um texto padrão aqui, por exemplo, nenhum usuário encontrado. E aí eu deixo mais claro pro cara que está fazendo a busca o que está acontecendo, né? Então,
se o usuário é int, se eu não consigo fazer o loop for, né, porque a variável está vazia, aí eu mostro só que nenhum usuário foi encontrado. Beleza, é isso. Agora a gente tem que mudar um pouquinho aqui, se eu não me engano, né? A gente vai ter que fazer um filter. Deixa eu ver. A gente vai ter que reconhecer um parâmetro de busca, então... Tá. De novo, a estrutura está um pouquinho diferente, peço desculpa. Eu vou tentar fazer funcionar aqui. Aqui eu acho que é str... busca, então vou fazer usuários barra busca. O parâmetro que eu vou precisar usar para fazer o request agora, ele vai ser... Bom, vamos reescrever isso aqui. A gente vai usar o... %URL, né? Usuários. E aí agora eu vou passar um busca. E esse busca vai ser o próprio busca aqui. Falar... O meu parâmetro de busca, ele vai se chamar busca. E aí quando eu faço o request eu tenho que passar ele. E aí eu estou passando porque ele tem esse name. Faz algum sentido isso? O formato do meu URL, ele é usuários barra uma string chamada busca. Então quando eu referencio isso no meu template, eu faço busca igual o parâmetro, a minha variável ali busca, que eu vou passar para o contexto. E como que eu vou passar essa variável para o contexto? Por causa do name, é o nome do input. O input ele passa um valor chamado busca para o URL. Aqui eu tenho que reescrever nas views, né? Eu tenho que ter um busca aqui. Legal, agora eu posso... Da mesma forma que eu fiz com página, tá, gente? Eu não estou mudando muita coisa aqui. É a mesma coisa de antes, eu só estou renomeando. Agora eu posso tirar o Paginator, inclusive, né? E focar em só filtrar os usuários. Então eu vou pegar aqui... eu tenho o próximo parâmetro... Eu tenho o parâmetro busca que está sendo passado. Se eu tenho busca, eu vou filtrar os usuários por isso. Se não, não vou fazer nada. Eu vou deixar só todos os usuários ordenados pelo ID. Tá. Então aqui eu vou fazer um outro... Se eu tenho um parâmetro de busca para filtrar os usuários, eu vou fazer um user.objects.filter. E aí eu quero filtrar pelo username. Por exemplo, iContains é igual a busca. O iContains, ele é o Case Insensitive Contains, ele faz um filtro que não liga pro case, né, da letra. Então, por exemplo, você pode pesquisar por maiúsculo ou minúsculo e ele vai achar o usuário ali. E você pode pesquisar por uma parte do nome do usuário fora de ordem. Então, se eu quisesse buscar por Rafael, eu poderia escrever AL e ele ia achar. E eu poderia escrever AL tanto maiúsculo quanto minúsculo. É isso que o iContains faz. E eu estou buscando isso usando o meu parâmetro de busca que foi passado ali para o URL, né? E filtrando os usuários com base no username. Isso aqui, de novo, eu estou construindo esse exemplo meio que na hora agora, com base no que eu lembro de Django. Então, eu tenho quase certeza que eu poderia fazer um filtro em cima desse query set, em vez de fazer de volta no todo objects aqui, que é uma outra consulta ao banco de dados, né? Isso aqui seria um pouco ineficiente. Era melhor eu pegar todos eles e depois filtrar, ou fazer um request separado. Então, por exemplo, else, e aí eu faço isso aqui, né? Podia ser isso também, isso é mais eficiente. Faz sentido? Mas tanto faz, sim, só para vocês terem essa noção de que eu estou fazendo duas consultas no banco de dados e eu poderia estar fazendo uma única consulta. Dependendo da ordem com que eu faço as coisas, né? Quando eu busco e quando eu filtro. E aí eu vou retornar os usuários. Aqui o busca... O busca eu não preciso passar para ele, né? Eu tenho que ver só a interação aqui. Vamos ver. Eu vou refazer essa parada. Eu vou tirar o parâmetro daqui, só para vocês entenderem aquele outro padrão que eu tinha falado antes da gente usar a interrogação, né? Então eu vou passar ele diretamente. Aqui no views eu vou tirar o busca também. E eu vou pegar o busca dos parâmetros da URL do jeito raiz, que é busca igual request.get busca. E aí se ele tem o busca, ele vai fazer o filtro. Então o jeito não Django é esse. Você captura o parâmetro da busca dessa forma, né? Você está abrindo o dicionário de valores ali do request, você está acessando a chave busca e vendo qual que é o valor dela. Como que a gente passa o valor dela?
Aqui no usuários a gente tem o name busca, que a gente vai usar para fazer o request para cá. E aí a gente usa esse valor com base nesse URL. Com o HTMX, aproveitando para mostrar para vocês como que isso funciona, a gente usa... Tá, eu acho que a gente não precisa do include, na verdade. A gente poderia usar o include, mas eu acho que não precisa, porque ele vai preencher automaticamente. O que ele vai fazer quando ele constrói o pedido para o servidor é que ele vai pegar o nome ali do URL usuários e ele vai adicionar o parâmetro de busca com base no nome dele. Se a gente estivesse dentro de um formulário, eu conseguiria usar o include para incluir outros inputs com outros names. Mas esse aqui, se eu não me engano, ele já faz automaticamente. Vamos ver, usuários... Tá, eu tenho que mudar na página inicial, porque ele estava passando uma página para usuários, né? Ele não precisa passar. Inclusive, ele não precisa passar nenhum parâmetro de busca da forma como eu declarei a função agora, como eu declarei o endpoint, né? O meu URLs, ele assume só usuários, não necessariamente barra o parâmetro de busca. Legal, tenho todos os usuários sendo mostrados aqui. Por que isso? Porque quando eu acessei, a partir do index, eu fiz o request para o usuário sem passar um parâmetro de busca, né? Eu poderia passar, se eu fizesse interrogação, busca igual a alguma coisa, eu poderia fazer isso. Como eu não fiz, ele chamou essa função, ele não achou o parâmetro de busca aqui, ele era none. Como ele era none, ele não fez o filtro, ele pegou o usuário só com todos os objetos. E agora eu posso ver se a busca está funcionando. Então, por exemplo, user... vamos abrir aqui para ver se está dando algum erro. Ele não está achando o endpoint. Tá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Faltou 1%. Ok, perfeito. Está funcionando agora. Se eu pesquiso por 5, ele acha o user 5. Se eu pesquiso por 3, ele acha o user 3. Eu posso pesquisar ER, ele acha os users. KIC com K maiúsculo. Ou IC ele acha também. O Y maiúsculo ele também acha. Legal? Deu para fazer um tempo razoável esse aqui. Uma coisa que a gente está fazendo que é bem ruim, se a gente olhar o log, é que a gente está pesquisando para cada mudança de input. Isso pode parecer bom, porque pode parecer que o site está bem rápido, mas se você olhar o tanto de request que você está fazendo, tanto do lado do cliente quanto do usuário, isso aqui é meio desnecessário, né? Eu digito um pouco rápido, eu já sabia que eu ia digitar user, ele poderia ter realizado uma única busca esperando eu terminar de digitar meio segundo em vez de pesquisar para cada letra. E o HTMX tem um jeito fácil da gente otimizar esses requests também, colocando um delay aqui. Eu posso declarar um delay de, por exemplo, 500 milissegundos. Então, ele vai fazer o request toda vez que o input muda, mas ele vai esperar a alteração do input, ele vai esperar eu não mudar por pelo menos 500 milissegundos, e aí ele vai pedir. Se eu digito, e aí em 100 milissegundos eu digito de novo, ele vai resetar esse counter, e aí ele não vai fazer o pedido. Vamos reiniciar ele aqui para ver. Eu começo a digitar, ele não está atualizando também. Eu vou parar de digitar. Aí ele achou. Legal. Tá, não achou? Achou? Achou. E ainda assim ele parece bem rápido. E a gente pode ajustar o delay para ficar mais ou menos rápido e mais ou menos caro de você rodar na AWS e falir. Boa. Legal. Alguma dúvida sobre esse exemplo? Alguma ideia? Não sei. Eu sei que a aula ela passa um pouco rápido, né? Mas vocês estão conseguindo pegar as ideias de implementação e tudo mais, como que a gente interage? Eu acho que o mais importante é isso, né? Pensando mais ou menos naquele desenho que a gente tinha aqui, imaginar para onde que a gente está pedindo recurso, como que a gente está substituindo os nós na DOM e tudo mais. Pode falar. E a gente traz notas de aula da busca, sendo só usuários. E aí você fez o URL. Ó, aqui... Não, o seu papel. Ah, desculpa. Eu dormi pouco hoje, cara. Que desculpa horrível. Aqui você está dizendo, né? Eu tinha colocado só usuários na nota de busca? Assim, as notas de aula elas podem estar erradas também. Eu acho que elas não estão, mas se elas estiverem, manda uma mensagem só pra gente poder corrigir se você está seguindo ali e deu alguma coisa errada, né?
Ou também tenta corrigir, acho que é o melhor, mas também avisa pra gente. O que acontece aqui? Eu tô fazendo o request a partir do endereço em que eu tô. Eu acho que isso aqui funcionaria. Eu acho que funcionaria, vamos ver. Com a estrutura que eu criei agora, né? Tá funcionando. Qual que é o problema? O que isso aqui faz? O hxget, quando você coloca o parâmetro aqui, sem um URL for, ele não está calculando o nome a partir do endereço base do meu projeto. O que ele está fazendo é pegar o endereço que eu tô, que é o CCApp, e aí ele está adicionando usuários na frente. E ele está fazendo o request para onde eu tô mais os usuários. Se eu quisesse fazer a partir do endereço base, eu faria assim. Mas na verdade, eu faria assim, né? Porque eu tô dentro dos URLs do meu aplicativo, dentro do meu projeto. E aí vamos... De novo, isso aqui tá funcionando, né? Beleza. Qual que é o problema de fazer isso? Se eu testasse essa mesma estrutura, esse mesmo código em um outro aplicativo, ele ia quebrar. Porque tanto assim quanto assim, ele depende da localização onde você está para ele rodar, né? Quer dizer, assim ele não depende, mas assim ele depende. Se eu não tivesse já no /ccapp, isso aqui ia dar erro. Beleza? É só uma questão de... É melhor a gente se ater ao padrão do Django para evitar esse tipo de erro, né? É o mais recomendável, em vez de tentar escrever as coisas com texto e tudo mais. Esse é o motivo pelo qual a gente declara os names aqui no URLs, né? Para poder referenciar eles e ter a construção automática do URL. Em vez de eu toda vez ter que digitar aqui o namespace, que poderia ser CCApp ou poderia ser qualquer outro aplicativo, um monte de coisa, só no final que eu quero que seria usuários, por exemplo, em vez de fazer isso eu uso só o URL, passo o nome ali do URL que eu declarei e ele já constrói para mim. Beleza, é isso. Esse negócio do Django para vocês, inclusive dos URLs, tal, isso daí depois de 3 aulas e meia sobre essa parada está mais natural? Vocês estão pegando? Legal isso? Legal, bem bacana. O próximo exemplo que a gente tem aqui, ele é sobre carregamento. É basicamente a mesma coisa que a gente tem, mas eu queria mostrar a importância da gente indicar para o usuário que algo está carregando, né? Atualmente a gente não mostra, então a gente tem esses 500 milissegundos de delay entre um resultado e outro, em que eu não sei o que está acontecendo, né? Tá vendo? Ele não está mostrando que ele está buscando nada. Isso é meio ruim. Geralmente a gente quer comunicar para o usuário que o servidor está fazendo algum trabalho. Como que a gente pode fazer isso com HTMX? De novo, é bem simplesinho. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma busca um pouco mais complicada aqui. A gente pode simular isso aqui importando time, né? E aí a gente faz um time.sleep aqui dentro do usuário antes do retorno da função. Então a gente faz um time.sleep 2. Vamos ver agora como que fica a nossa impressão aqui, né? Nossa, eu já achei que estava travado. Eu cliquei tipo umas 3 vezes. Assim, e é algo razoável. Imagina que a gente está numa aplicação muito maior, que está buscando por muito mais usuários. Não necessariamente a gente pode ter ali uma estrutura otimizada para fazer a busca neles. Às vezes a gente vai ter que esperar um pouco, é normal. É sempre bom a gente indicar para o usuário que o servidor está fazendo alguma coisa para ele não achar que o site bugou só. Como que a gente pode fazer isso? Quando a gente faz o request aqui no usuários.html, a gente pode colocar um outro atributo aqui do HTMX, que é o hxIndicator. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma série de classes nesse alvo. Então, por exemplo, aqui uma div, não sei, algum nó da DOM que tem esse dIndicator, ele vai aplicar uma série de classes que controla a visibilidade desse elemento. Então, enquanto o request está acontecendo, o elemento fica visível, quando ele acaba, o elemento fica invisível. É isso que ele faz, basicamente. E aí esse elemento vai indicar alguma coisa ali que está carregando. Então, vamos ver, eu posso ter aqui um parágrafo que vai ter esse dIndicator, e aí ele fala carregando. Algo assim. Engraçado. O exemplo, se vocês estão vendo na nota de aula, ele usa Bootstrap. Já é algo que realmente é bom mudar, mas a gente pode, enfim, sem usar o Bootstrap, que é aquela biblioteca de CSS, a gente pode fazer outros exemplos de indicator aqui, né? Vamos ver agora como que ele está funcionando.
A gente clica aqui nos usuários. Tá. Ok. Ele não está sumindo. Alguma coisa está estranha, vamos ver. A gente tem aqui o indicator loading. Ah, tá. É porque no exemplo que eu dei nas notas de aula, eu implementei um substituto dessa classe aqui. Mas eu tenho que indicar pro meu elemento que vai servir como visualização de carregamento que ele tem essa classe HTMX Indicator. É a classe padrão aqui para ele poder funcionar com essa questão de visibilidade que eu comentei. Vamos ver agora se ele funciona. Legal. Beleza? Ficou meio feinho aqui e tal. As notas de aula eles têm um exemplo com CSS bem mais bonitinho, mas isso é assim, irrelevante. O principal é a gente dizer para o usuário que tem um trabalho sendo feito e a gente está fazendo isso aqui. E como isso funciona, né? O indicator ele serve para apontar para algum elemento que vai ser originalmente escondido e depois vai ser mostrado enquanto o request está em flight, que a gente fala, né? Enquanto ele está em curso. Então aqui eu quero que esse elemento fique originalmente escondido, enquanto o request está acontecendo ele fica visível. E aí o usuário consegue ver que tem alguma coisa acontecendo ali, que ele está carregando, que está escrito que está carregando. A classe padrão que controla essa visibilidade, que o HTMX assume que você está usando, é a HTMX Indicator, que ela já é invisível por padrão e quando o request está acontecendo ela fica visível. Mas você pode implementar sua própria classe para fazer isso também. Tem as instruções para fazer isso nas notas de aula, inclusive, que aí você consegue fazer outros tipos de coisa que seja um pouco mais bonitinho do que só mostrar um texto. Boa. Então, para carregamento é isso. Bem simplesinho também. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui no final é animações. A gente não falou de animações em CSS, eu acho, ao longo do curso. Não? É legal a gente comentar um pouquinho. É algo que é um padrão de UI interessante para a gente comunicar, não sei, para o usuário que a nossa interface não é tão crua, né? E aqui a gente pode imaginar clicar ali numa lista de usuários e ver alguma animaçãozinha acontecendo. Eu vou declarar aqui, dentro do index, eu vou declarar um style finalmente. A gente vai escrever um pouquinho de CSS aqui, né? Vamos fazer com que o H3 ele tenha um transition. Isso aqui pode parecer um pouco estranho, galera, mas vocês podem ficar tranquilos. A transição ela é um tipo muito básico de jeitos de fazer animação com CSS, que ele indica que quando uma propriedade do alvo, nesse caso o H3, né, que está selecionado, muda, ele indica o jeito que essa propriedade tem que mudar. Então o H3, com esse transition, o que vai acontecer? Toda vez que eu mudar o background color dele, ele vai ter uma transição de 0,2 segundos, que vai ter essa curva aqui, is in out. Se eu não me engano, esse is in out, a curva, ela é mais ou menos assim, ela começa devagar, fica rápida, ela termina devagar também. Aí ela parece um pouco suave a mudança de cor, né? É alguma coisa assim. Mas você consegue ver, tem um site que mostra como as curvas funcionam e tal, para você conseguir enxergar isso de forma visual mesmo. E aí a gente vai ter vou fazer uma classe aqui, highlight também, que ela vai fazer um destaque aqui com o background color, já definido. Aí eu posso fazer, sei lá, green. Então, quando eu aplico essa classe highlight, ele vai deixar o fundo verde. Eu posso aplicar isso, se eu aplicar isso no H3, ele vai sair do fundo transparente para verde. E aí ele vai ter essa transição, ele vai ficar verde devagar. E aí a gente pode brincar um pouquinho com isso. Aqui no usuários, vamos imaginar que a gente só tem... deixa eu ver. A gente tem aqui a busca. E quando a gente clica no usuário, a gente quer aplicar essa animação. Como se... eu quero clicar nele para ver um pouquinho de informação e aí ele vai aparecer essa animação dele trocando de cor, né? A gente pode usar aqui o hx onClick, que ele é um atributo do HTMX, que ele é super poderoso, assim. Ele consegue substituir todos os outros, na verdade. O que ele faz aqui é rodar JavaScript arbitrário. Na verdade, o atributo original ele é o hx on, mas você pode colocar, inclusive eu escrevi errado aqui, o hx on ele é um atributo que depende de algum outro evento, né? Então, o on é de quando
Então é quando eu clique, ele vai rodar JavaScript aqui dentro. Mas quando ele sair alguma outra coisa. E aí, o que eu vou querer fazer é aplicar a classe highlight, por exemplo, né? Então eu vou colocar um códigozinho bem simples aqui, que vai ser o this.classList.add. E eu vou adicionar a classe highlight no meu H3 quando eu clicar, então ele vai ficar verde. E aí, depois de um tempo, eu quero que ele volte à cor original dele, né? Então eu quero remover essa classe. E aí a gente vai usar aquilo que o Victor tinha ensinado pra gente lá atrás. Com o setTimeout, a gente vai... Bom, o setTimeout ele tem dois parâmetros, não sei se vocês lembram, ele depende de uma função e de um delayzinho. Eu vou colocar um delay aqui de 500 milissegundos. E aí eu vou declarar uma arrow function aqui, que vai tirar o highlight a classe highlight do meu H3, né? Ficou meio ruinzinho de ver? Dá para enxergar mais ou menos o que eu estou fazendo? Para cada H3, eu estou adicionando... Isso é basicamente adicionar um event listener, né? Mas em vez de fazer isso com JavaScript, a gente está fazendo com HTMX. Quando eu clicar, ele vai rodar esse código JavaScript. Ele vai adicionar a classe highlight no meu H3, que é o this, nesse caso, né? Lembrando ali do que a gente fazia com o event listener e tal. E aí depois ele vai esperar 15 milissegundos e ele vai remover o highlight da lista de classes. Então ele vai remover a classe highlight do H3. A classe highlight ela torna o fundo verde, só isso. E aí no próprio CSS do H3, lembra que a gente declarou aquela transição? Então ele não vai ficar verde direto, né? Ele vai demorar 200 milissegundos ali. Ok, vamos ver se isso está funcionando. A gente pega usuários. Meu Deus, tá demorando muito. Esqueci disso. Tirar esse time.sleep. Ok. Eu vou tirar o indicator também, porque ele está ocupando muito espaço. Está me dando um pouquinho de agonia. Ok. Posso fazer a busca aqui. E quando eu clico, ele faz essa animaçãozinha. Aí você pode imaginar que... O que eu poderia fazer também? Isso pode ser, por exemplo, um indicador de que algo está carregando, de que uma ação a mais foi tomada. Isso é um padrão que vocês vão ver por muitos lugares. Se vocês pararem para reparar, né? Além dele fazer isso, ao mesmo tempo, eu poderia estar fazendo algum outro request. Então, por exemplo, eu poderia estar fazendo um hxget. Aqui, por exemplo, um usuários /5, que seria, sei lá, o usuário de D5, que era o usuário que eu cliquei, por exemplo. E aí, eu clico no usuário, ele dá aquela animaçãozinha e aí ele carrega, ele faz esse request, né? Com um trigger click, por exemplo, ele poderia fazer isso. E aí ele puxa a informação desse usuário. E aí eu não preciso de um indicator. Eu tô indicando que uma ação foi tomada, de que algo está carregando de uma forma muito mais sutil, que é um outro padrão de interface do usuário interessante. Faz sentido isso? Mas nesse caso não tem esse endpoint, é tudo mentira. É só para ver mais ou menos como que isso funcionaria, né? E como que a animação e como é fácil também fazer esse tipo de animação suavezinha aqui. Tudo bem que ela tá meio crua, mas acho que dá para entender o propósito mais ou menos. Bom, acho que é isso. Temos aí toda a parte de animações. Tinha um pouquinho mais para falar, vocês podem ver nas notas de aula que tem alguns outros exemplos. A parte de CRUD REST, ela... Bom, posso falar um pouquinho disso também? A gente tem mais 5 minutos, né? Espero que vocês não estejam com tanta pressa para ir no coffee break da Syncope. Em algum momento vocês vão ouvir falar de CRUD. Isso é basicamente um mapeamento de operações que a gente faz no banco de dados ou em um sistema, no geral, e os verbos HTTP que a gente usa. Então, hoje a gente viu só o hxget, mas, de novo, a gente poderia usar o hxpost, o put, o delete, que são os 4 métodos de comunicação HTTP, né? São os 4 verbos HTTP. A gente tem o post, get, put, delete, cada um deles corresponde a uma operação no banco de dados. O post é para criar coisas, o get é para ler coisas, o put é para atualizar, e o delete é para deletar. Legal, a gente tem uma conversa aqui sobre o que é REST e tudo mais. Eu vou passar esses slides para vocês. Tem uma entrada de blog muito interessante no site do HTMX sobre como o REST virou um termo mal compreendido e tal. Isso é legal para vocês entenderem a história da evolução da web e da evolução das aplicações de MPA para SPA. É um assunto bem interessante.
Bom, tem aqui o que é REST de verdade e tal. Ok. E aí, para a próxima aula, a gente vai ter deployment, a gente vai mostrar como colocar essa aplicação. Agora a gente já sabe criar uma aplicação web completa, a gente vai mostrar como colocar ela em produção, né? Como colocar ela rodando em algum lugar de verdade para as pessoas acessarem. A gente estava com um pouco de dúvida do que a gente faz na próxima aula, acho que vamos fazer um tutorialzinho aqui, mas tentar fazer uma aula mais prática com outras coisas, né? E vai ser a última aula do curso. A gente vai ter uma outra aula extra, que vai ser com um cara que saiu do CodeLab um tempo atrás, que ele vai dar uns outros tópicos sobre sistemas e tal. Aí se vocês quiserem ir também acho interessante. Mas o nosso curso está acabando aí. E, bom, obrigado aí galera. Até semana que vem.